muito boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva e nos proteja com a sua santa e divina paz. O tema de hoje não poderia ser mais contemporâneo e adequado às cenas desafiadoras que nós vivemos. Nós retornamos à carne, ao corpo físico, à vida no mundo material, e aqui nós enfrentamos desafios. Desafios cujo objetivo principal é aprisionar o nosso espírito. É promover esse aperfeiçoamento de nós mesmos. Trabalhar esses conflitos milenares que nós trazemos ao longo de várias reencarnações, nos reconciliando com essa bonita meditação que a nossa amiga nos conduziu, com os nossos desafetos, com aqueles que nós chamamos de nossos adversários. E com esse exercício a gente percebe uma coisa muito simples. Só depende de nós. Ser ofendido é algo que, infelizmente, a gente não consegue gerenciar no controle. Mas ofender é algo que depende da gente. Suscetibilizar-se, magoar-se, ressentir-se é um esforço do qual, para que a gente se livre, requer muita perseverança e obstinação pacífica. É um exercício difícil, porque está enraizado como é, que nós vamos alimentando ao longo de muitas existências. Ele está atrelado ao orgulho e ao egoísmo que ainda fazem parte do nosso modo de ser. Mas o nosso esforço agora, para trabalhar nessas instâncias, para nós acolhermos as nossas sombras, os nossos desafios, as nossas fragilidades morais, tudo isso será imprescindível para aproveitar os desafios para crescer. Porque, como vai dizer Emmanuel, não bastará sofrer. O sofrimento, a dor, é a métrica de toda encarnação no planeta de provas e expiações, com a exceção daqueles que vieram a título de missão, que escolheram este gênero de provas para promover o adiantamento dos seus irmãos menores, que ficaram em retaguarda. Mas, em geral, nós temos a dor como mestra, como ferramenta pedagógica para a nossa educação. Não uma educação nas escolas, uma educação que significa instrução formal, mas uma educação do sentimento. E hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, é isso que a gente vê. Mentes brilhantes, pessoas intelectualmente favorecidas, privilegiadas, que às vezes têm o poder nas mãos e que padecem de uma profunda insensatez, que simplesmente têm recursos abastados, mas não conseguem utilizar esses recursos para conviver bem, para multiplicar esses talentos do alto, para instaurar na família um clima de paz, de amor, para ter paz para consigo. Porque nas relações a gente doa aquilo que a gente já conseguiu desenvolver interiormente. O amor que eu dou ao outro é um amor que eu já consegui desenvolver por mim mesmo. Então, se eu tenho uma extrema rigidez, se eu me cobro demais, se eu sou muito austera para comigo mesmo, fatalmente, na minha relação com o outro, eu também serei inflexível, eu também não admitirei falhas. Então veja que o primeiro passo está nessa autoaceitação, nesse auto-amor e nessa compreensão que os desafios são formas para que a gente possa ver a vida como uma oportunidade de luta. Não luta no sentido de embate, de conflito, de guerra contra nós ou contra os nossos semelhantes, mas luta nos lembrando dessa obstinação pacífica, dessa perseverança e caridade. E por isso que eu gosto tanto do nome dessa casa, que é justamente o lema cristão: não desistir. Essa é a opção mais fácil e é a opção que mais nos deixará próximos ao ponto de partida e não no ponto de chegada. Perante os desafios, é comum a gente se sentir despreparado, sentir medo, subestimar as nossas próprias capacidades, achar que a gente não vai conseguir, que o fardo é pesado demais, que nós estamos abandonados, porque não conseguimos perceber a ajuda invisível, ou a ajuda, às vezes, não vem de uma forma ostensiva, como um anjo que se materializa à nossa frente. Às vezes a ajuda
vem através de um conselho, por uma boca que a gente não gosta, por alguém que a gente detesta, mas que fala algo aproveitável, ainda que seja uma crítica. E é por isso que a gente utiliza a nossa razão, e daí o Espiritismo traz a fé raciocinada para que a gente consiga discernir tudo que a gente ouve, absolutamente tudo, sem aceitar passivamente. Então, absorver daquilo que o outro lhe traz, ou das experiências da vida, mesmo as mais dolorosas, a enfermidade, a limitação, os parentes difíceis, extrair dali as lições preciosas para que a gente possa crescer. Esse é o objetivo. Então, para que a gente possa refletir sobre esse tema, de superar desafios, eu aqui trouxe uma figura que é possível que muitos de nós saibamos pouca coisa sobre ele, mas foi uma figura do primeiro século, uma figura que acompanhou o próprio Messias, o próprio Cristo, fundamental, não apenas para a instituição cristã, não apenas para a segunda revelação, mas fundamental para todos nós, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa evolução espiritual. Eu me refiro a José. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Mateus vai dizer como foi que Jesus veio ao mundo. E ele vai contar uma história que por muitos de nós já pode inclusive ser conhecida. Maria, mãe de Jesus, citada também na nossa meditação, consorciou-se com José. Mas eles ainda não haviam coabitado. E então, numa certa noite, Maria recebe a visita de um anjo, que aparece para ela e diz que ela será enchida pelo Espírito Santo, que ela foi agraciada para que cumpra-se uma das profecias do Antigo Testamento. Através dela, virá o Messias. E essa concepção, não há detalhes sobre isso, e existem muitos teólogos que tentaram excogitar como foi mesmo esse mecanismo de fecundação de Cristo, mas nós fugiremos a essa discussão, porque para o sentido moral da mensagem, neste momento para nós, será menos importante. Mas o fato é que ela foi concebida pelo Espírito Santo. Acontece, e aí eu gostaria da ajuda de todos, que nós nos colocássemos naquela conjuntura, na sociedade da Galileia daqueles tempos, quando não se falava sobre emancipação feminina, quando as mulheres sequer tinham direito a uma instrução formal nas sinagogas, quando elas, o que conheciam, o que estudavam era dentro de casa, quando elas eram criadas para ser mães de família, e não existia muito essa conversa sobre o feminismo. Ela era consorciada com um homem que na época era chamado de técnico, que não era apenas um carpinteiro, porque naquela época esse cargo técnico significava na verdade empreiteiro. Então José não era apenas alguém que manipulava muito bem artefatos de madeira, era o construtor, era o engenheiro primitivo, e isso cresce muito mais aos nossos olhos. A inteligência, a racionalidade, o profundo conhecimento da geometria, tudo isso nos faz admirar bastante a figura de José. Mas não é esse o seu ponto mais admirável. José era profundamente apaixonado por Maria. Maria encerrava para ele tudo o que ele buscava em alguém para ser a sua esposa. Ela era doce, meiga, amava a Deus acima de todas as coisas, e a gente vai ver porque a fé é uma base muito importante na personalidade e na fundação moral de José. Então Maria, para ele, era o seu grande amor. E Maria decide contar-lhe o que ia acontecer. José, apareceu-me um anjo e eu estou grávida. Pense o que José
José pensou nessa hora? Vamos nos colocar, já que empatia é um termo bastante comum na nossa sociedade atual, vamos ter empatia por José e pensar sobre os seus sentimentos. Como assim você está grávida? Se nós não concordamos. O que você fez? Quem é o pai dessa criança? E ela não dissimulou nem mentiu uma vez sequer. Narrou exatamente tudo quanto aconteceu. Ele não tinha fé em Deus. Será que ele não acreditava no milagre divino? Veja, nessa época não havia ciência espírita. A obra A Gênese ainda não existia, explicando para a gente, pela via da razão, os milagres de Jesus. Explicando para a gente como que se davam essas manifestações. Ele precisava acreditar sem ver. Ele precisava confiar de uma forma irrestrita, com base no sentimento que ele tinha por ela e pelo Deus que ele dizia amar. E essa reflexão é muito interessante, porque eu me pergunto se nós temos a mesma fé que José. Porque nós vemos aos centros espíritas, praticamos a caridade, somos corteses, gentis com os nossos semelhantes, recebemos bem aqueles que nós amamos. Mas quando uma aflição nos chega e quando o desafio nos convida a exercitar esse cristianismo que a gente diz abraçar, como é que a gente se comporta? Porque fé é isso. É confiar sem ter onde se segurar. É ir. E depois Deus vai colocando no chão para que a gente possa pisar. É entregar-se, sem garantias. Porque efetivamente nós não temos nenhuma garantia. A garantia que nós temos está no registro da literatura mediúnica, está no intercâmbio mediúnico dos ditos mortos, para aqueles que são materialistas, que voltam para nos contar como é o mundo espiritual. Mas efetivamente para nós existe uma dose de fé que nos dá esperança. E quando nós vemos a sociedade tão desesperançosa, egoísta, pensando apenas em si, em gozar dos seus próprios prazeres, sem se preocupar muito com as necessidades alheias, a gente vê que essa fé parece apagar-se perante necessidades imediatas. As necessidades do mundo material são reais. E é viver a lei de conservação, cuidar do corpo físico, trabalhar, buscar evoluir materialmente, ter reservas materiais, porque nós precisamos sobreviver. Tomar banho, nos alimentar, constituir família e sermos também felizes. Faz parte. Mas o problema está quando nós colocamos estas preocupações acima da vida imortal, acima da nossa continuidade e perpetuidade enquanto espíritos. E naquele momento, José sentiu estremecer as bases da sua vida. Como nós também somos humanos. Tinha fé, mas a situação era bastante afrontosa, principalmente para o cenário cultural da época. Então, por isso, toda essa discussão. Perante isso, não é que ele não tenha acreditado em Maria. Ele a amava, sabia da sua idoneidade e confiava no que ela estava lhe dizendo. Mas era difícil raciocinar sobre esse fato. Assim também, quando nós, com os nossos desafios, às vezes será difícil buscar uma explicação para aquilo que nos acontece. Aos nossos olhos pode parecer injusto, pode parecer que Deus está sendo muito severo para conosco e que Ele não está reconhecendo as nossas fragilidades e as dores excruciantes que sentimos. E se a gente for tentar raciocinar, corre o risco da gente blasfemar contra Deus. Por isso a fé também exige uma dose de confiança, não uma confiança cega, mas entender que nem tudo a gente pode compreender nesse exato momento. E então, perante toda essa circunstância, o texto de Mateus registra que José não quis entregá-la a público.
Porque pense, engravidou, alguém o fez. Era casada, não foi José, foi outro, é adúltera. A pena, apedrejamento, até a morte. Tomado de compaixão, ele não quis isso, ele a amava. Mas o texto de Mateus registra que ele tenta dissolver a relação às escondidas. Aí, o recurso da espiritualidade, que percebia em José um coração sincero, mas por ser um homem do seu tempo, estava com a sua visão como que obliterada, como se tivesse com um véu, que não conseguia perceber a sublimidade daquela circunstância. O anjo aparece a José em sonho. Nada temas em relação a Maria. Assim foi feito para que se cumprisse uma profecia. E este, que é fruto do Espírito Santo, no ventre de Maria, virá para a salvação de muitos. Como dito de outra forma, você, que é temente a Deus e que diz amá-lo, acaso irá abandonar aquela santa que acolhe o filho primogênito do seu Deus? Toma atento, José. Era mais ou menos assim. E diante desse sonho, José passa a reflexionar que existem algumas convenções da vida social que irão nos confrontar em relação às nossas convicções morais, exatamente como na nossa sociedade. O cristão, às vezes, é visto como estranho, exótico, faz coisas que a maioria não faz, graças a Deus que assim o é. Porque os cristãos são balizas de luz, onde medram as sombras. O posicionamento cristão vai na contramão das massas ensandecidas. Por isso, quando a gente lembra da oração de São Francisco, compreender antes de ser compreendido, amar mais que ser amado, porque é dando que se recebe. A gente está indo na contramão da sociedade hedonista, que quer receber cada vez mais, de preferência sem dar nada. Que quer ser compreendido mesmo nas suas sandices, mas não quer compreender a ninguém. Que quer falar, mas não quer ouvir, não quer escutar, porque as suas dores são maiores do que as de todos. Então, naquele momento, José reflexionou sobre isso e acolheu Maria com um filho gerado pelo Espírito Santo. E é por isso que eu coloco a figura de José, porque essa é a característica mais marcante da sua personalidade. A capacidade da sua confiança irrestrita e desse infinito amor. Um amor que nós também estamos querendo alcançar. José aqui esteve perante um profundo desafio, mas graças à sua comunhão com o alto, através da sua fé sincera, através do seu coração leal, ele conseguiu parar para refletir. E esse é mais um ensinamento para nós. Nós não podemos perder jamais a comunhão com o alto. A oração é levar os pensamentos em prece, em pensamentos edificantes. É a única forma que vai nos levar à salvação perante as tribulações. Porque se nós estivermos bem e sintonizados com o alto no nosso interior, pode chover meteoro do lado de fora que nós não seremos impactados. Nós podemos ser magoados, criticados, mas isso não nos desestruturará o nosso íntimo. E o que a gente vê, mais uma vez comparando com a sociedade, é justamente essa fragilidade. Zygmunt Bauman fala de uma sociedade líquida. Líquida não apenas em relação aos vínculos que nós estabelecemos, que da mesma forma como se faz, se desfaz. Mas líquido também em relação às nossas estruturas psicológicas. Se alguém me ofende, é como se eu
sentir se as minhas bases se desestruturassem, porque nós colocamos no outro a responsabilidade por nos admirar, por nos amar, por nos reconhecer, quando esse reconhecimento deveria partir de nós mesmos. Nós estamos outorgando a nossa felicidade ao outro, como se o outro soubesse o que está fazendo. Somos nós os construtores dessa felicidade e dessa edificação interior que nós buscamos, e nós não podemos transferir isso para ninguém. Por isso, José nos ensina que superar desafios não é esperar por mais recursos para enfrentá-los. Superar desafios é fazer dar certo com os recursos que a gente já tem. E então cumpre a gente refletir agora o nosso posicionamento. Eu, na minha família, no meu trabalho, no meu contexto social, com os meus vizinhos, eu tenho ali um laboratório para a educação dos meus sentimentos. Todos os dias eu tenho propostas de desafios e eu preciso fazer com que isso tudo dê certo. Eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com essas adversidades e perseverar. Este é o nosso maior desafio. E não é por outra razão que o Cristo no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 14, disse assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Veja o que é que o Cristo está dizendo. Vós sois a luz do mundo. A nossa iluminação espiritual servirá para os nossos caminhos, mas também beneficiará aqueles que manquejam ao nosso redor. Ele nos compara a um edifício e diz que construiu esse edifício sobre um monte, um lugar alto. Como que nós podemos ocultar um edifício que está colocado num planalto? É impossível. Da mesma forma, nós estamos colocados na vitrine, nós estamos colocados às vistas, portanto nós seremos vistos e incomodados. Nós precisamos nos acostumar com isso. Aqueles que planejamos ter uma vida sem desafios, sinto muito, não vai rolar aqui na Terra. Porque a proposta é justamente essa. Se a Terra é um hospital-escola, aqui nós temos em geral 2 gêneros de pessoas. Hospital, os doentes. Na escola, os aprendizes. Aqueles que estamos numa condição melhor, somos aqueles pacientes já liberados dos leitos, ainda na enfermaria, que estamos tentando cuidar dos mais doentes que nós. Mas, de uma forma geral, a gente está no mesmo barco, farinha do mesmo saco. A evolução espiritual mais ou menos igual, mas estamos juntos por uma razão, para que a gente possa nos auxiliar. E é por isso que a lição do perdão e da reconciliação com os adversários é tão importante. Porque aquele que eu julgo como meu adversário é um grande professor. Ele me mostra, não raras vezes, uma parte da minha personalidade que eu tento esconder e escamotear. Porque nós imaginemos, se essa pessoa convivesse com um anjo, com o Cristo, será que o Cristo o desejaria não vê-lo diante das suas vistas, não conviver com ele? Veja que o Cristo abraçava a todos, sem distinção, mesmo aqueles que não lhe suscitavam amor. Ele não repreendeu ou não decidiu excluir ninguém, graças a Deus. Porque graças a essa postura do Cristo, nós estamos todos acolhidos pelo seu infinito amor, principalmente aqueles que somos as ovelhas desgarradas do seu reino. Então, quando Cristo nos compara com uma edificação, Ele está dizendo: o cristão será destacado, mas nem sempre ele terá destaque. Aquilo que será destacado, por estar às vistas, será criticado, será visto, será influenciado.
tentarão de todas as formas nos tirar desse caminho do bem. Mas nossa tem que ser essa perseverança no nosso ideal, para a nossa própria felicidade. E muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo de ficar assim no destaque. Nós temos medo deste incômodo e, de certa forma, dos desafios que nos chegam. Mas veja que o Cristo não perguntou sobre habilidades e competências a nenhum dos seus apóstolos. Ele não perguntou o que eles podiam fazer ou em que eles podiam contribuir, quanto dinheiro eles tinham. Ele simplesmente buscou corações sinceros que quisessem se aperfeiçoar com o próprio serviço, com o próprio trabalho. E isso também é interessante. A nossa experiência nesse mundo material e os desafios a que nós estamos defrontados irão nos preparar para desafios ainda maiores. A gente vai se aperfeiçoando com o trabalho, com o tempo, com o investimento, com o envolvimento, com o engajamento que a gente tem com o serviço. É por isso que, mesmo no nosso ambiente profissional, que nós somos remunerados para fazer aquilo que nós desempenhamos, essa remuneração vem se nós cumprimos o nosso contrato. Mas existe um contrato não dito, que é o contrato que nós assinamos com o nosso Criador. De tudo que a gente fizer, nós fazermos envolvidos com o máximo amor. Mesmo na nossa atividade profissional, a gente pode fazer de uma forma áspera, com azedume, só para cumprir a nossa obrigação, ou a gente pode fazer com caridade. O voluntariado, o serviço de assistência ao próximo, não é apenas quando eu acordo cedo ou vou à noite distribuir sopas nas ruas, mas é a todo o momento quando eu estou em contato com o semelhante. Todas as vezes que eu encontro o próximo, inclusive a mim mesmo. Em todos esses momentos, nós enfrentamos dificuldades que precisamos vencer e que somos, portanto, convidados. Portanto, meus amigos, o convite é ao entendimento fraternal. É fácil a gente entender aquele que está numa condição inferior a nós. Seja o ignorante, que não teve acesso à academia, não teve acesso à escola e que nem sabe direito expressar as suas ideias. Seja com a criança, que ainda está nos seus primeiros anos de vida, ainda está sendo educada. Seja com aquele que é mais pobre que nós. E aí a gente vai repartir os nossos recursos mais fartos àquele que nada tem. Essa é uma caridade fácil. Compreender a situação de penúria nesses casos, quando a gente está numa situação mais privilegiada, é mais fácil. O desafio é quando somos nós no lugar do necessitado. E eu penso que seja por isso que quando o doutor da lei perguntou ao Cristo: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele conta a parábola do bom samaritano. Veja que no final, o Cristo transporta o doutor da lei para o ponto de vista do caído no chão. Ele conta toda a parábola e no final ele pergunta: para vós, quem foi o próximo daquele que estava caído no chão? Isso é empatia. Para que a gente possa se colocar na posição do necessitado de misericórdia, necessitado de auxílio, porque todos nós, invariavelmente, somos. Nós somos devedores uns dos outros. Nós somos necessitados da misericórdia, do apoio e da compreensão uns dos outros, mesmo que de forma inconsciente. Então essa é a caridade mais difícil. Quando eu estou na necessidade, compreender aquele que está acima de mim, seja num cargo político que nem sempre tem a sensatez que eu gozo ou que eu gostaria que ele tivesse, enviando para ele não apenas as minhas vibrações de paz, de serenidade, mas sobretudo no meu exercício profissional cumprindo o meu dever, para não repetir os mesmos delitos que ele comete, para dar o exemplo. A figura do cristão edificado sobre o monte é esse.
nós vamos dar o exemplo. Mas aí a gente poderia pensar, como é que nós, que ainda estamos imperfeitos, vamos dar exemplo? Os apóstolos não eram perfeitos e nos legaram um excelente exemplo sobre como seguir os ensinamentos do Cristo. Cada qual com suas falhas, suas indecisões, as negações, as deserções, as discussões, cada um tinha o seu problema, como a gente também tem os nossos. Deus não nos quer perfeitos para o serviço. Ele quer nos entregar o serviço para que nós nos tornemos perfeitos. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vai praticar a caridade, não é um benefício ao outro apenas. O benefício ao outro é quase um pretexto que a espiritualidade superior nos mobiliza para que a gente se aproxime de outra alma humana. A participação de José na história da vinda do Messias foi crucial, porque ele foi o ombro forte ao lado de Maria Santíssima, até que o Cristo pudesse se emancipar e estivesse preparado para a sua missão. E ele para nós representa esse exemplo de que, mesmo com as nossas imperfeições, nós somos úteis à seara, se nós quisermos. Porque nós podemos permanecer paralisados perante os desafios. O desafio vem e a gente faz que nem criança pequena. Fecha aqui com os braços, bate o pé no chão e diz: eu não vou, eu não quero enfrentar. É uma opção nossa. Decidir brigar contra os outros, distribuir para todos a agressividade, ficar de mal com o mundo, é uma opção nossa. E no caso mais extremo, desistir da vida através das portas irreversíveis do suicídio, é opção nossa. Mas veja que, para ter tomado essa decisão, nós passamos por portas que foram opções que a gente não quis abrir. E o caminho que a espiritualidade nos oferece é esse. Não é um caminho por violência, que nós seremos constrangidos ou violentados a seguir. É um desafio proposto. A gente enfrenta se quiser. Mas o grande aprendizado e a grande beleza é, se a gente enfrentar, a gente não vai se arrepender. Porque as lições dadas pelo alto são para o nosso próprio aperfeiçoamento. Para que a gente alcance essa serenidade, essa paz íntima que a gente quer tanto, que a gente almeja tanto. Para isso, o enfrentamento dos desafios. Nem sempre nós temos a vida que nós merecemos, mas sempre aquela de que necessitamos. Às vezes temos mais recursos do que mereceríamos. Talvez até essa existência foi concedida à custa de muito intermédio do nosso benfeitor espiritual. Ó, você está vendo essa aí? É atrapalhada, tadinha. Errou tanto. Mas olha, eu afianço. É uma alma boa. Aos troncos e barrancos, cai, levanta, mas ela está tentando acertar. Vamos dar mais uma chance? Vamos fazer aqui um planejamento reencarnatório, colocar ela para voltar dentro do movimento espírita, porque ela vai ter acesso à codificação, vai ficar mais fácil. E de cá a gente fica dando assistência. Ela vai ter desafios, como todos, mas vamos dar mais uma força? Prometo que é a última chance. Para nós, pode ser a última chance. E será que a gente está aproveitando suficientemente? Será que a gente está honrando essa intercessão que a nossa família espiritual, que os nossos benfeitores, que os nossos mentores fizeram para nós, para aproveitar essa oportunidade para crescer? Se a gente quiser ficar nas queixas e lamentações, podemos, mas devemos cumprir a nossa reflexão. E então, meus amigos, Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida,
No capítulo que ele intitula Edificações, vai dizer assim: esmagadora porcentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. A reflexão que Emmanuel faz é muito justa. E o que nos causa mais espanto é a estatística: esmagadora porcentagem de aprendizes. O que ele está querendo nos dizer? De uma forma muito carinhosa: não perca tempo observando o grau de aperfeiçoamento espiritual do outro. Primeiro, porque não tem instrumento para medir. Segundo, que a gente não consegue devassar a realidade íntima de ninguém, até a nossa dá trabalho. A gente faz meditação, ora, acompanhamento psicoterapêutico, faz cursos e seminários de autoconhecimento para a gente tentar conhecer a nossa realidade íntima. Imagina a do outro. Outra coisa interessante desse raciocínio: a gente não consegue adivinhar a intenção de ninguém. A gente vê as ações e não dá para, por conta de uma ação, tentar adivinhar o que foi que o outro pensou, o que foi que o outro quis dizer ou quis fazer com aquilo. Porque às vezes, e até no nosso exercício como pais e mães, isso acontece, a gente ama tanto aquela criatura, só quer fazer o bem a ela, deseja ali o melhor e acaba errando. E acaba fazendo algo que o prejudica, sem que nós quiséssemos. Se isso acontece com a nossa relação com os nossos filhos, que nós geramos, que nós amamos, imagina na relação interpessoal uns com os outros, acontece muito. Então, o que Emmanuel nos convida é: coloquemos os nossos olhos para aproveitar essas oportunidades para nós nos iluminarmos, mas sem tortura. Porque nenhum de nós sairemos dessa existência, provavelmente, perfeitos. O processo ainda vai demorar só um pouquinho. Mas o nosso esforço desde agora já vai ser contabilizado. Então, é decidir crescer, mas sem violentar a si mesmo, porque cada um de nós tem um tempo. Sem se comparar com ninguém. Imagina, se a gente compara a nossa evolução com Cristo, Jesus, eu não quero nem pensar. O abismo, imagina com São Francisco de Assis. Ruim também, uma distância muito grande. Todas as vezes que a gente compara a nossa evolução espiritual ou qualquer outra coisa com os outros, nós não estamos tomando bases iguais. Nós estamos diante de circunstâncias muito diferentes. Nós não sabemos nem precisar a origem nossa. Então, todo tipo de comparação com o outro é falha. Por isso, a gente deve analisar simplesmente as nossas más tendências, os conflitos que a gente tem que nos atrapalham na vida diária. Se a gente se esforçar para vencer isso, nós já estaremos dando grandes passos em prol do nosso próprio desenvolvimento. Porque a nossa primeira missão não é na família, é para conosco. E essa missão é intransferível. Ninguém evoluirá por nós. Algumas pessoas querem, né? Desejam isso. De ter tanto controle a ponto de definir o destino dos outros. Infelizmente, nós não podemos. Veja que até Deus, que é soberanamente justo e todo-poderoso, coloca-nos nessa existência como um conjunto de probabilidades. O nosso planejamento reencarnatório é uma trilha e a gente vai modificando ela o tempo inteiro, através do livre-arbítrio e das nossas ações. Nem Ele, que poderia nos colocar num caminho sem desvios, decide fazer. Porque onde estaria o nosso mérito? De, com base nas nossas escolhas, delinear um caminho ao nosso próprio gosto, de acordo com
aquilo que a gente já tem de conquista pessoal. E autoaceitar-se é entender que temos ainda desafios internos a vencer, mas nós também já temos muitas conquistas. Nós temos uma capacidade de compreensão dos ensinamentos divinos e isso não é pouca coisa. Há não muito tempo atrás, ainda haviam as guerras santas, a pretexto de fazer a justiça de Deus, massacrar os nossos semelhantes. Hoje, muitos de nós já ficamos aterrorizados mediante isso. Isso já é um grande avanço. Mas nós ainda somos perfectíveis. Ainda temos um grande caminho a percorrer no nosso passo, mas sem perder tempo. E ainda nessa mensagem, Emmanuel vai dizer: o recurso bendito da iluminação muitas vezes se esconde nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. A resposta do alto nem sempre vem como um manjar dos céus. Por quê? Quero ter disciplina. Ah, é? Então eu vou te dar uma família, você vai ser mãe de 10 crianças. Não tem como não desenvolver disciplina. Enquanto chora, o outro tem que tomar banho, o terceiro está doente, o quarto está acordando, o outro quer dormir. Você tem que estabelecer horários, criar uma conjuntura e uma estrutura para poder organizar as coisas. Senão você vai matar um. A disciplina e a virtude que a gente deseja desenvolver, ela não é oferecida como uma dádiva, uma auréola colocada sobre a nossa cabeça, como um troféu pronto. É um desafio que é um caminho que a gente percorre e conquista pelo nosso próprio esforço. Outro exemplo, quer desenvolver perdão? Quero tanto aprender a perdoar, a viver esse amor sublime do Cristo. Quer? Então, se prepare para ser magoado, para ser ressentido, para ser abandonado, ferido por ingratidão. Veja que tudo que acontece no messianato do Cristo é a soma de tudo que pode acontecer nas nossas provas humanas. Abandono, deserção, ingratidão, injustiça. E olha que ele era inocente. E nós não somos. Porque nós temos um passado esquecido, mas ainda existente. As dívidas que nós estamos capitulando não são dívidas, em geral, de gêneros que a gente escolheu sem merecer. É um pagamento. A prestação, que a gente vai quitando aos poucos. Então, essas conquistas, elas são desenvolvidas à custa do nosso próprio esforço. Desenvolver paciência é simples. Seja incomodado. Aí a gente nasce naquele lar com pessoas com as quais a gente não tem a menor afinidade. Salva um primo longe, o resto a gente se sente como se a gente tivesse nascido na família errada, como se Deus tivesse errado de endereço. Talvez seja essa a oportunidade que a gente tem para conseguir despertar para esses valores espirituais e desenvolver no parentesco corporal um parentesco espiritual futuro. Esse incômodo nos suscita ao movimento, a buscar uma relação melhor, a ver o que o outro tem de bom, a reconhecer os valores de cada um. E aí mais para frente Emmanuel diz: a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável se eleve no monte da exemplificação. Nós teorizamos e a gente é bom que é danado de teoria. Tem explicação para tudo. Só o Livro dos Espíritos são mais de 1000 perguntas e respostas sobre diversos temas da vida. Mas nós que somos cristãos, somos convidados a exercitar isso na prática. A teoria, ela é essencial para que a gente consiga discernir
consiga identificar e aproveite as oportunidades. Então, as preleções doutrinárias que a gente participa, os grupos de estudo, os congressos, os seminários, o Evangelho no Lar, tudo isso são exercícios, são formas da gente se abastecer. É uma espécie de alimentação espiritual para o momento da luta. Tudo são preparativos para a hora do testemunho. E a hora do testemunho são esses desafios. Subir no monte da exemplificação. Ser perseguido, perturbado, magoado e ferido, e não esquecer tudo que estudou. Em outras palavras, de que nos serve a fé que nós abraçamos, se na hora de comprová-la, a gente não oferece essas bases? Cadê tudo que a gente estudou na hora que a gente passa pelo desespero, pelo momento aflitivo? Isso não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para quem vos fala, que eu acredito que sou mais a imperfeita de todos. Não é fácil para os santos. Não foi fácil para ninguém. Porque aqueles que não eram espíritos puros ainda estavam no seu processo de aperfeiçoamento e de evolução espiritual e experimentaram cada um as suas lutas. Como o apóstolo Paulo dizia, os espinhos na carne, cada um de nós temos os nossos. Espinhos invisíveis, mas que ferem. E que a gente precisa desenvolver essa resistência para suportar. A gente não vai conseguir remover os espinhos. O que a gente precisa é desenvolver resistência suficiente para ser lacerado por eles e perseverar. Resistir até o fim. Este é o objetivo, portanto, das lutas. Ou seja, dar o nosso próprio coração. Veja que a expressão da fé, ela se modificou muito ao longo do tempo. Nós já passamos pela época das oferendas, martírio de animais, de pessoas, oferendas de recursos alimentícios, flores. Mas agora a oferenda é dar o nosso próprio coração, cortar da nossa própria carne, vivenciar estes ensinamentos. E aí, mais para frente, Emmanuel diz: mas o vai e vem das paixões não derruba a edificação cristã. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte. Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós vemos que Saulo de Tarso tentou de todas as formas dobrar Estevão. Ele disse isso. Estevão, hebreu, descendente da tribo de Issacar, conhecia profundamente a lei de Moisés e havia se convertido ao cristianismo. Fazia pregações na casa do caminho. Saulo assiste e percebe que ele é tocado pela mensagem, mas ele não admite. Ele levanta, começa uma discussão no meio da pregação com Estevão, perde no discurso por conta do poder argumentativo de Estevão e por conta do seu orgulho, não dando o braço a torcer, diz: eu irei dobrá-lo. Eu o levarei ao sinédrio, se possível for. Você será preso, apedrejado, mas você abandonará esta fé cristã. E aí Estevão diz, sereno, impassível: o sinédrio tem 1000 meios, 1000 modos de me fazer chorar, mas eu não reconheço uma sequer que me faça abjurar a minha fé. Essa é a edificação cristã que Emmanuel traz. Quando nós temos essa fortaleza interior, quando nós aproveitamos os estudos, tudo que a gente ouve, as nossas reflexões e raciocínios, quando a gente aproveita as experiências da vida para sermos mais fortes,
A gente constrói um prédio robusto que nada pode destruir, porque está calcado nessa fé indissolúvel que a gente aprende a nutrir e que nos dá esperança para dias futuros. E quando alguém tenta nos tacar pedras, a gente converte elas para a edificação de nós mesmos, como se fosse um combustível para que a gente continue perseverante. Quando tentam nos estilhaçar e acabar com a nossa vida, aí é que a gente resplandece mais, porque percebe o incômodo. Se alguém se incomodou com a nossa postura de ser, é porque se sentiu afetado. E o afeto não é apenas para coisas boas, mas também para coisas ruins. O ódio também é uma forma de afeto. Um afeto doentio, doloroso, mas é afeto. E se nós estamos incomodando, significa que aquela mensagem de alguma sorte tem ressonância com o outro coração, senão passaríamos indiferentes. E isso deve ser mais um estímulo para que nós possamos continuar, porque, meus amigos, nós sofremos e sofreremos influências. Assim como nós temos o alto irradiando bênçãos para nós, estímulos à oração, à meditação, a praticar a caridade, nós também temos uma nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. A própria psicosfera terrestre, que ainda é bastante sombria, e boa parte disso por conta dos pensamentos vitalizados por nós que aqui estamos. Por isso, nós precisamos robustecer a nossa edificação. É assim que a gente transforma o nosso exterior. E já caminhando para o final, eu gostaria de contar aqui uma parábola muito breve, que deve ser conhecida de vocês, que se chama a parábola do velho lenhador. Havia numa floresta um velho lenhador, e a atividade profissional do lenhador nós conhecemos. Ele afia a sua faca, o seu instrumento afiado, e com isso ele corta as madeiras e depois enfileira essas madeiras para uma determinada finalidade, para vender na maioria das vezes. E havia uma figura um tanto quanto exótica na floresta, que era um lenhador já muito ancião, franzino, que já não tinha mais o mesmo vigor e força da juventude. E que no seu dia de trabalho, boa parte do tempo, ele passava afiando o seu instrumento e não propriamente cortando a madeira. E um lenhador jovem, que o acompanhava de longe, percebendo aquilo, ficou um tanto quanto ensimesmado. Mas por que razão esse velho lenhador procede dessa forma? E decidiu aproximar-se dele para conversar. Escuta, eu tenho observado aqui, no dia de trabalho, que você passa boa parte do tempo aí sentado, apenas amolando o seu instrumento, quando na verdade você deveria fazer como eu, que passo o dia inteiro cortando muitas lenhas, e com isso a minha produtividade é muito maior. Por que você faz isso? A sabedoria dos tempos, a experiência, me levou a concluir que o mais importante não é a produtividade, mas a qualidade com que nós entregamos o nosso serviço. Quando eu passo mais tempo planejando a minha atividade e afiando a minha ferramenta, eu corto mais pedaços de lenha do que você, porque eu passo menos tempo com cada pedaço de árvore. E com isso também utilizo menos força, já que, com o passar dos anos, ela se esvaiu mesmo. Eu não preciso de tanto vigor na ação de cortar, porque o meu instrumento afiado facilita para mim este trabalho. E essa lição, a moral dessa parábola, é uma moral também para nós. Que nós utilizemos o nosso tempo para afiar o nosso instrumento, para nos sintonizar com a espiritualidade superior. Porque quando vierem os desafios,
que são esses pedaços de madeira frondosa, nós conseguiremos penetrar com a nossa lâmina afiada de uma forma muito mais fácil na madeira e transformaremos aqueles troncos robustos que a princípio nos pareceram grandes obstáculos, pedaços de madeiras úteis para o nosso próprio aperfeiçoamento. E por fim, eu quero deixar aqui uma mensagem de Meimei, psicografia de Chico Xavier. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, alma querida, amanhã será sempre outro dia. Teremos, enquanto é tempo, outro dia. E com o amanhecer, um novo conjunto de possibilidades. Aproveitemos, meus amigos. Muita paz a todos.